Major, venha ver. É a negra de quem tanto falam na corte. Ela não é lá muito formosa, mas dizem que tem parte com demônio. Chica da Silva é um filme brasileiro, produzido no ano de 1976, tendo como base o livro de João Feliciano dos Santos. Fala sobre personagens reais que viveram na sociedade mineradora brasileira no século XVIII e tem como principal enredo o envolvimento amoroso da escrava Chica da Silva, representada por Zé Mota, e o contratador de diamantes João Fernandes, interpretado por Valmor Chagas. O filme conta ainda com a participação de Elke Maravilha, Stepan Essessian e José Wilke. A direção é de Cacá Diegues, que tenta puxar a história para um humor mais popularesco, por vezes pesando a mão nas interpretações caricatas dos personagens. João Fernandes é o novo contratador de diamantes, enviado pela coroa portuguesa para explorar as minas de Arraial do Tejuco. Ao chegar, dá de cara com Teodoro e seu bando, experientes em localizar as minas, mas que fazem por conta própria, sem se submeter à fiscalização portuguesa. Percebendo o abandono da região, ele se reúne com o sargento Mor e com o intendente para traçar um plano que o leve direto às minas encontradas pelos contrabandistas, o que facilitaria a extração ser feita por sua empresa. Porém, a reunião é interrompida pela escrava do sargento Mor, Chica da Silva, que na verdade havia arrumado um pretexto para conhecer de perto o novo contratador. Encantado por ela, João Fernandes consegue comprá-la, após chantagear seu dono, que a vende muito a contragosto. Chica passa então a viver uma vida de luxo, como a amante do homem mais rico de Arraial do Tejuco. Apesar de usufruir das mesmas coisas que a classe alta daquela sociedade, e até de conseguir sua alforria, ela é impedida de frequentar a igreja, um lugar exclusivo para os brancos. Irritada, ela reclama com João Fernandes, que constrói para ela um palácio com sua própria igreja, além de um grande lago que simula o mar, onde ela pode navegar em um pequeno barco. O enriquecimento rápido do contratador e a má administração da exploração de diamantes da região causa desconfiança no rei, que envia o conde de Valadares para fiscalizar as movimentações econômicas de Arraial do Tejuco. Temendo as consequências que isso poderia trazer para o contratador, Chica da Silva procura Teodoro, na esperança de unir forças com ele e expulsar o conde de Valadares. Mas logo após isso, Teodoro é capturado e acaba delatando o esquema de João Fernandes, que é obrigado a voltar para Lisboa, deixando Chica na Rua da Amargura, sendo esnobada e depreciada pela sociedade mineira. Chica da Silva é uma personagem real da história brasileira, assim como também foi real seu envolvimento amoroso com João Fernandes, o quarto contratador de diamantes do Brasil. A exploração de diamantes na América Portuguesa começou logo após o início do ciclo do ouro, e a região onde hoje se localiza o município de Diamantina passou a ser a sede administrativa e fiscalizadora desta exploração. Ao longo dos anos, a coroa portuguesa buscou diferentes formas de controlar a extração de diamantes no Brasil, de um jeito que conseguisse manter o lucro e proteger o mercado consumidor internacional. Uma dessas formas foi o sistema de contratos, que deixava a exploração nas mãos dos particulares, que também eram responsáveis por toda a organização de extração de diamantes, enquanto garantiam o rendimento da coroa. O contratador acabava se tornando a pessoa mais poderosa da região, gozando de influência e prestígio na sociedade local mineira. João Fernandes mudou-se para Arraial do Tejuco em 1753 para assumir o posto de contratador que era de seu pai, e lá conheceu Chica da Silva. Francisca da Silva ainda era escrava quando iniciou seu relacionamento com João Fernandes, e sua biografia é repleta de lacunas e exageros.
A primeira menção a ela foi feita no século posterior ao de sua morte, em um jornal local de Jequitinhonha. O periódico pertencia ao advogado Joaquim Felício dos Santos, que havia sido contratado em 1860 como representante legal dos herdeiros de Chica. Através deste trabalho, Joaquim Felício dos Santos teve acesso a vários documentos pessoais dela e resolveu incluí-la em seu livro Memórias do Distrito Diamantino da Comarca do Cerro Frio. Sua construção da personagem Chica da Silva seguiu o que estava consolidado na sociedade conservadora da época, ou seja, a visão de que mulheres negras eram capazes de enfeitiçar os homens brancos com sua sensualidade e lascividade exacerbadas, e que somente isto justificaria a devoção de João Fernandes por Chica. Eles viveram juntos por 15 anos e tiveram 13 filhos. E toda a história sobre a construção de um palácio com uma igreja particular para que Chica pudesse frequentar é tida como verídica. Durante muito tempo, as memórias escritas por Joaquim Felício dos Santos serviram de base para a construção das variadas versões de Chica. Tais versões ora afirmavam suas características negativas e ora as positivas, alternando-se na construção do mito ao longo dos séculos. O filme de Cacá Diegues consegue, de certa forma, nos apresentar as versões positivas e negativas de Chica, ao mostrá-la em dado momento como a justiceira dos negros e em outros como uma fútil dama da sociedade branca de Arraial do Tejuco. Sobre sua ascensão social através do relacionamento com João Fernandes, alguns historiadores defendem que esta estava longe de ser uma exceção na sociedade mineradora do Brasil. Com o ciclo do ouro e a migração de várias pessoas para lugares cada vez mais distantes da administração colonial, ocorreu uma certa fluidez nas relações sociais, inaugurando-se inclusive uma classe média no Brasil, formada por comerciantes e também por pequenos mineradores. Os relatos de negros e mestiços, sobretudo mulheres, ascendendo socialmente por meio de seus relacionamentos amorosos, não era tão incomum quanto se pensa. A história de Chica e João Fernandes diferencia-se tanto pela própria figura poderosa do contratador, como também por ter se aproximado mais de um casamento propriamente dito do que de um concubinato. Chama a atenção ainda o fato de Chica ter conseguido sua alforria logo que foi adquirida pelo contratador, o que não era comum aos demais relacionamentos entre mulheres negras e homens brancos. É necessário ainda destacar também a importância que Chica da Silva adquiriu na sociedade de Tejuco. Vários documentos apontam sua participação em cargos de direção das irmandades religiosas, que eram, na época, espaços de termômetros sociais no círculo mineiro. Sendo assim, é difícil que tenha ocorrido com ela o mesmo fim que recebeu no filme, já que sua influência não teria diminuído com a partida de João Fernandes. A obra cinematográfica, dirigida por Cacá Diegues, tem como escolha de enredo uma abordagem cômica, às vezes exagerada, com personagens bastante caricatos. Ainda assim, é de grande importância cultural para o cinema brasileiro.